Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Pereira, sou especialista em SQL Server e esse é mais um vídeo da trilha chamado Azure SQL Cloud Computer. Essa trilha ela tem o intuito de explicar os principais conceitos do Azure. Até o presente momento foi gravado vídeos mais com o intuito de teoria, tá? Até porque eu não consigo falar um pouco mais sobre a prática sem alguns conceitos base muito importantes para poder falar sobre recursos, bancos de dados e outros conceitos sem falar um pouco mais da teoria. Tá? Então esse é o último vídeo da parte teórica, até a gente começar um pouco na prática, sem dúvida nenhuma haverá outros vídeos sobre teoria de alguns conceitos, tá? Até porque eu sempre tento trazer algo mais ilustrativo, algo mais prático mostrando no Azure, do que simplesmente já trazer algo prático que pode ficar confuso quando está no início da carreira, tá? Quando está aprendendo sobre cloud. E esse vídeo, o intuito é falar um pouco sobre a arquitetura do Azure, tá? Então é muito importante a gente falar sobre essa arquitetura porque constantemente muitos desses conceitos serão aplicados para poder criar um banco de dados. Por exemplo, quando você cria um SQL Server, que é como se fosse uma porta de entrada para se conectar no banco de dados, um agrupamento lógico, ou até mesmo um Azure SQL Database, que é a representação de um banco de dados como serviço, esses recursos são associados automaticamente, diretamente, tem que ser escolhido, a um resource group. E é bem importante a gente entender o que é um resource group, o que é um recurso, né, um resource, uma subscription e até mesmo o management groups, tá? Ele acaba não sendo um pouco mais voltado para o DBA, mas é muito importante entender, tá? Quando a gente fala sobre o hemisfério do Azure, a gente está falando dessa arquitetura, tá? É uma arquitetura mais voltada para gerenciamento e utilização dos recursos. Essa arquitetura é próxima, podemos dizer que é algo semelhante com outras clouds, mas as nomenclaturas mudam bastante, como por exemplo na AWS tem organizations e assim por diante, tá? Mas a cloud ali vai ter uma arquitetura ali por si só, tá? Então, quando nós falamos sobre o Azure, nós temos que saber que essa arquitetura está dividida em 4 níveis, tá? Basicamente, o primeiro nível que a gente está falando aqui é o Management Group. O que eu te levo a chamar atenção aqui? Eu gosto de pensar que tecnologia é lógica, tá? Eu gosto de pensar que é algo didático. Dificilmente vai ser algo ali que não faz muito sentido, tá? Então, outro conceito que eu gosto de pensar é: se existem várias possibilidades ou vários conceitos, é porque tem um propósito. Dificilmente alguém criou duas coisas diferentes simplesmente para gerar uma complexidade. É porque existe uma real necessidade para aquilo. Tá? Então, repare nos símbolos. Eu gosto dos símbolos do Azure porque são bem didáticos. Tá? Então, repare que aqui tem uma espécie de cadeia, né? Que vai ligando ali subníveis, né? Então, podemos dizer que o Management Group é o primeiro nível, a subscription é o segundo nível, resource group é o terceiro nível e os recursos, né, resources, eles são os 4 níveis, tá? No geral, quando nós falamos contexto de banco de dados, que é o DBA, ele vai ter mais contato ali com a subscription indiretamente, porque geralmente a gente está falando de permissionamento e assim por diante, mas diretamente aos resource groups e os recursos, né? Porque quando nós falamos sobre recursos, basicamente é tudo aquilo que se cria dentro do Azure, né? Então, por exemplo, um banco de dados é um recurso, uma máquina virtual é um recurso e vários outros aqui dentro do Azure, tá? Tá, legal. Para que tem que ter tudo isso de nível, né? Então, o mais comum, e até mesmo se o profissional aí começar a estudar um pouco mais, ou procurar fazer uma certificação que é a Z900, né? Uma certificação fundamental no conceito de Azure como um todo, vai se falar muito sobre subscription, tá? Então, primeiro ponto, tá? Uma conta, quando você cria uma conta gratuita no Azure, você vai lá criar sua conta, o seu e-mail, sua senha. Automaticamente a sua conta vai ser criado ali também uma subscription como o Pay As You Go, tá? O Pay As You Go basicamente é pago conforme uso, tá bom? Então esse é o intuito. Essa conta, ela basicamente vai ter essa subscription. O que tem que ser entendido é que essa subscription pode ser compartilhada para várias contas, tá? Então, quando eu crio uma conta, eu vou ter uma subscription, mas eu posso compartilhar essa subscription para várias contas, né? Convidar outros usuários, outras contas para essa subscription, tá bom? Legal, tá? Se eu sei que a porta de entrada é a subscription, para que serve esse management group? No geral, eu acabei comentando que o DBA não vai ter muito contato com o Management Group, porque é mais um conceito de arquitetura voltado para o contexto de infra, tá? Porque, obviamente, se a gente está falando de uma arquitetura, de uma hierarquia, significa que o nível superior ele já engloba sempre o seu nível de baixo, tá?
Então o Management Group ele vai estar acima e vai contemplar a subscription vai contemplar os Resource Group, os grupos de recursos, e assim, por sua vez, vai contemplar os recursos, tá? Então, pensa o seguinte, um exemplo de subscription, né? Então, uma conta vai ter uma subscription, mas só que imagine uma organização, uma companhia, né, uma empresa que ela quer segregar ali basicamente a utilização por equipe, por projeto, por setor. Uma alternativa para isso basicamente é se criar várias subscriptions, tá? Então imagina um projeto ali, ou uma empresa, sendo mais prático, né? Uma empresa tem vários setores e várias equipes, ela pode acessar os recursos do Azure e usufruir desses benefícios. Então, até mesmo para poder controlar o budget, né, controlar o orçamento dos gastos dentro do Azure, pode-se criar uma subscription, por exemplo, para cada equipe, tá? Imagine que foi criada uma subscription, tá? Para a equipe, por exemplo, de TI, a TI, né, na verdade, dentro do hemisfério de TI, mas a subscription para o DBAs, uma subscription, por exemplo, para os profissionais de infraestrutura, uma subscription para os engenheiros e assim por diante. Porque a subscription automaticamente vai estar atrelado ao custo, ao gasto que está sendo associado aos recursos, tá? Então, basicamente, a subscription e esses conceitos, no geral, vão estar associados à administração de níveis dos recursos, tá bom? Então, esse é o conceito. Antes de falar sobre Management Group, que eu acho que vai ficar um pouco menos confuso se eu falar depois, a sua subscription, por sua vez, elas vão ter que estar associada a um resource group, né? Ao contrário, um resource group vai estar associado a uma subscription, tá? A subscription tem mais o intuito de agrupar os grupos de recursos e os grupos de recursos têm o intuito de agrupar os seus recursos, tá? Diferentemente dos recursos que podemos dizer que basicamente é um serviço, é uma solução ali do Azure, da Microsoft, os Resource Groups, ele basicamente é um agrupamento lógico. Assim, podemos dizer equivalente ao SQL Server, né? Por mais que é só uma comparação, porque o SQL Server também, o SQL Server que eu dei exemplo, que é a porta de entrada de um banco de dados, ele também vai estar associado a um Resource Group. Mas tente pensar que esse Resource Group, ele basicamente é um agrupamento lógico para se agrupar recursos. Tá? Então, pense um exemplo que a subscription vai estar associado ali a equipes, tá? O Resource Group geralmente vai estar associado, talvez, a projetos, um exemplo bom, tá? Então, a projeto ou talvez setores dentro dessa equipe, tá? Então, por exemplo, imagine que eu tenho um Resource Group, um agrupamento lógico, também como se fosse um container, ali, por exemplo, para o banco de dados ali de vendas, né? O outro resource group para o banco de dados ali, para o hemisfério, né, de contabilidade, né. Então, quando a gente fala sobre arquitetura Azure, a gente fala de banco de dados, armazenamento em cloud, né, que no caso do Azure é uma Azure, uma história de account, né, ou até mesmo outros recursos, né? Quando a gente fala sobre banco de dados, tem vários aqui. Então, esses resource groups, basicamente, têm o intuito de agrupar esses recursos, tá? E, por sua vez, um recurso, ele basicamente uma solução, é um serviço, tá? Legal. Eu entendi aqui, é possível entender que o recurso é um recurso, um banco de dados, uma máquina virtual, ou até mesmo um SaaS da vida, até mesmo, ou um SaaS da vida, né? E todos esses recursos é possível ser agrupado por um resource group. E quando eu tenho muitos resource groups, tá? Que esse tende a ser, né? Você segregar os recursos que são criados dentro do Azure, eles estão associados a uma subscription, tá? Eu vou mostrar um pouco mais na prática ali no portal do Azure, só para ficar um pouco mais didático. Mas, por exemplo, não é possível e não tem como, não existe possibilidade de se criar um recurso diretamente para o portal, a não ser indiretamente ou implicitamente, né? Que existe alguns casos específicos, se não tiver associado ali a um resource group e a uma subscription. Então, toda vez que você criar um recurso, ele automaticamente vai estar associado a um resource group e a uma subscription, tá? Legal, entendi tudo isso. E o que é esse management group? Então, se eu falei que a subscription é mais para uma companhia gerenciar o seu custo, gerenciar ali o custo segregado por equipes, imagina uma empresa que tem muitos setores, muitas equipes, uma empresa global, por exemplo, né? É necessário gerenciar todas essas subscriptions. Aí que existe o conceito de management groups, tá? O management groups é basicamente o agrupamento de subscription, tá? E o que é interessante aqui, até para ficar um pouco mais claro. Então, quando a gente fala sobre cloud, a gente fala do menor privilégio possível, tá? Isso no geral, tá? Mesmo não sendo cloud. Então, por exemplo,
nós sempre tentamos dar o menor privilégio possível quando a pessoa tem que acessar. Se a pessoa é DBA, tem que acessar o banco. Não faz sentido ela ser DBA acessar uma máquina, por exemplo, no contexto de infra, por exemplo, no Active Directory, por exemplo. Não faz sentido, né? Para administrar os servidores. Está fora do escopo, né? Então é dado permissão para os bancos de dados. Então, por que, que essa arquitetura do Azure é muito interessante? Imagina um cenário que nós queremos dar uma permissão ali, por exemplo, para mim é Hércules, para um banco de dados ali da equipe de contabilidade, né? É possível dar permissão para o recurso ou dar permissão para o resource group que vai contemplar todos os recursos que estão abaixo dele, permissões específicas, mas imagina um cenário que eu tenha muita segregação aqui de resource group, é possível dar permissão para subscription, tá? Então, assim, é possível dar permissões em níveis que prevalecem para o nível inferior, tá? Ou até mesmo imagine um administrador do Azure, né? Que ele tenha que ter permissão ali específicas, mas no ambiente global, tá? Então, por exemplo, toda permissão que é concedida ao Management Group, ela vai ser herdada para os níveis inferiores, tá? Então, por exemplo, vai ser herdada para Subscription, vai ser herdada para o Resource Group e assim por diante, tá? Então, basicamente, é uma forma de arquitetura. O DBA, ele vai ter mais contato, obviamente, né, com a subscription, porque se for necessário criar um banco de dados, vai ter que associar uma subscription, e é bem comum, na verdade, ter várias subscriptions ali dentro de uma conta, dentro de uma organização, tá bom? E Resource Group também, né, até porque é para agrupamento lógico aqui, e recursos nem preciso comentar, tá bom? O que, que é interessante? Essa imagem, eu peguei... Tá, isso. Essa imagem eu peguei basicamente dessa documentação, tá? Que é onde explica aqui basicamente a organização dos recursos dentro do Azure, quando a gente fala sobre efetividade, tá? Que é basicamente isso. Eu gosto de pensar que quando se nasce uma ideia, quando se nasce um projeto, quando se nasce um conceito, tem que ser mantido organizado e bem didático, tá? Porque eu gosto de pensar que problema nunca dá no começo, dá depois de meses, depois de anos ali que aquela arquitetura está crescendo, tá? Então, quanto seguir os conceitos, as recomendações ali de organização de arquitetura é melhor. E aqui ele começa a explicar um pouco, né? O que é o Management Group, então tudo que eu falei, né? Então aqui vai falar que ajuda a gerenciar acesso, política no Management Group, que vai herdar para o subscription e assim por diante. A subscription basicamente é associada logicamente às contas, né? Até porque uma conta pode ter várias subscription e eu posso, por exemplo, convidar outra pessoa, né? Imagina a pessoa que está fora do domínio, tem ali como convidar ela para aquela subscription ali, para aquela essa subscription específica, tá bom? Isso usando o Entra ID ali do Azure, que basicamente é como se fosse um Active Directory, digamos assim, dentro do Azure. Até que esse serviço foi substituído pelo Entra ID, tá bom? Resource Group é basicamente um container lógico, né? Onde pode gerenciar os recursos e assim por diante. Aqui ele fala sobre o escopo, fala sobre algumas coisas que é interessante, sobre segurança, compliance, tá? E essa é a documentação, tá? O que, que a gente tem que entender sobre isso, tá? Obviamente, nem tudo na vida é de graça. Esses níveis de arquiteturas, uma subscription, um management group, eles têm cotas, né? Limites ali de gerenciamento, podemos dizer assim. Nessa outra documentação aqui, ela explica um pouco mais sobre os limites e cotas e constraints, né? Restrições ali desses níveis, tá? E o legal é que, assim, essas restrições são por níveis, né? Então vamos falar do nível mais baixo possível aqui, ó. Do Resource Group, tá? Então imagine que você criou um Resource Group e você fala, olha, não faça sentido, até porque isso é muito difícil alcançar, eu não quero criar uma subscription, quero criar um Resource Group, tudo que eu vou criar vai ser nesse Resource Group, tá? Até porque o que eu esqueci de comentar é que esses Resource Groups, Subscription, podem estar associados em regiões diferentes, eu vou falar um pouco, mostrar na prática ali para vocês. Mas, por exemplo, imagine que eu queira, por exemplo, eu tenho uma limitação de recurso, que é o provisionar e fazer um deployment de um recurso. Para o Resource Group, eu tenho uma limitação, né, de 800 deployment por recurso, tá? Isso é muito, mas dependendo da empresa, dependendo do contexto, isso não acaba sendo muito assim como a gente acha, tá? Então existem vários tipos de limites, isso é bem interessante, isso acaba afetando somente grandes empresas, ou grandes empresas no geral, porque vai se criar muito recurso dentro do Azure, né? Então, assim, existem vários outros tipos de limites, né? Como o histórico,
recursos por resource group, que eu comentei aqui, que eu mostrei para você basicamente de deployment, número de tags, né? O que é uma tag aqui dentro do Azure? O tag basicamente uma palavra, um prefixo, digamos assim, uma tag literalmente, né? É até difícil traduzir uma tag, né? A tag é basicamente uma palavra que representa aquele recurso. Então, quando a gente fala sobre dinheiro, o budget, o custo dos recursos, é, é um pouco difícil, em alguns aspectos, saber qual é o custo atrelado a um recurso específico ou conjunto de recursos. As tags basicamente permitem criar e identificar isso dentro lá do Azure para ver o custo daqueles recursos específicos, tá? Então, assim, por exemplo, eu tenho limites também na subscription, tá? Então, quantos que eu tenho de resource group por subscription, quantos de tag, requisições do tamanho da API que é mandado lá pro Azure Resource Manager, né? Calculate por subscription e outros limites por management groups, tá? Então, só sabendo sobre os limites, é bem fácil dizer que, por exemplo, um bom gerenciamento da arquitetura facilita muito, tá bom? É isso, pessoal. Aqui agora eu estou conectado no meu portal do Azure, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Eu vou vir aqui e vou criar um SQL Server, tá? Somente para ilustração. Eu posso pesquisar por aqui ou simplesmente eu posso acessar no meu histórico aqui, tá? SQL Servers, tá bom? Lembrando que esse SQL Servers não é uma instalação do SQL Server, voltei a falar porque isso é muito confuso no começo. Basicamente é um agrupamento lógico. E esse SQL Server já tem um aqui chamado SQL Server Lab 001, tá? Eu vou criar esse SQL Server, repare que todo o recurso que eu criar nesse SQL Server, outros recursos aqui, existem algumas informações, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse SQL Server que eu quero criar nessa região, do West US, tá bom? Posso criar qualquer outra região, não tem problema aqui, Europa, Ásia, assim por diante. Repare que, basicamente, isso aqui é escopo padrão da criação do recurso. Então, todo recurso que eu tentar criar, ele vai estar associado a uma subscript, no meu caso é PSUGO, e a um resource group. Tá? Ele vai escolher por padrão, mas é tipo possível alterar. Antes de eu fazer isso, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou entrar na minha subscription, tá? Vou mostrar para vocês que eu tenho uma subscription, no meu caso, uma subscription PSUGO, tá? Quando você tá fazendo uma conta gratuita, você tem uma outra subscription que vai gerar um custo, mas o PSUGO é pago conforme uso. Se eu usar muito, paga mais e assim por diante, tá? Dessa aqui, por exemplo, aqui mostra um pouco mais sobre os custos que eu estou tendo, que é ridiculamente nada, né, praticamente, porque estou usando o free tier dentro do Azure, tá bom? Eu consigo consultar várias outras coisas aqui, tá? Por exemplo, lembra do relatório? Aqui no painelzinho eu tenho Cost Management, né? Então, por exemplo, se eu quisesse ver aqui a análise do meu custo por tag, a tag facilita ali encontrar qualquer conjunto de recursos que está sendo cobrado e assim por diante, tá? Esse conceito de tag também é aplicado em outras clouds, como na AWS, tá? Então é isso, tá, pessoal? Então eu tenho uma subscription. Qual que é o legal aqui que eu quero mostrar? Essa subscription minha, ela é do tipo Pay As You Go. O nome não necessariamente tem que ser Pay As You Go. Eu podia criar uma subscription como Pay As You Go, né? Mas tá aqui qualquer outro nome aqui, tá? E o que é interessante ressaltar? Eu posso criar uma outra subscription a qualquer momento e existem vários tipos ali de subscription, tá? Então eu tenho a Free Trial, né, que basicamente é gratuita lá, que permite você usar vários recursos por mês. PSUGO, para students e vários outros development, né, que tem ali incentivos financeiros e custos diferentes, tá bom? Legal. Eu vou criar um recurso que assim, um conceito bem importante entender é que por mais que o meu resource group está associado a uma região, não necessariamente significa que os recursos que está dentro desse resource group, tá? Tem que estar na mesma região, tá? Então, como assim? Eu tenho aqui um resource group que tem um Azure SQL DB, a representação dele. Imagine que eu posso, tá? Não é porque esse recurso ele está no Brasil que esse meu banco de dados ele também tem que estar no Brasil, porque isso daqui é somente um agrupamento lógico, tá? Então eu posso estar aqui tá no Brasil e aqui está na Ásia. E eu quero mostrar na prática para vocês. Então, eu vou acessar o painel aqui de Resource Group, beleza? Eu vou criar um Resource Group. Aqui eu tenho vários, né? Aqui eu tenho alguns Resource Group que foi criado por causa do Teams que eu criei na minha conta e outras coisas, tá? Eu vou criar um outro chamado Azure Study Azure 3, tá bom? Vou criar aqui. Beleza, ele carregou. O Resource Group, como ele é bem simples, na verdade, eu só tenho que escolher a minha subscription, né? No meu caso, eu só tenho uma, chamada PSGO, então vou escolher ela. Eu vou dar um nome, tá? Então, vou dar um nome padrão,
porque eu não sou criativo. Beleza? Study Azure 3, eu vou escolher a região, tá? West US aqui, tá bom? Criei. Lembra da tag que eu falei? Então, todo recurso que fosse criado, banco de dados e outros, é possível associar a tag. A tag, basicamente, eu vou colocar aqui, sei lá, um nome aleatório. O ideal é que você crie nome lógico e que faça um sentido, né, na sua arquitetura, né? Então, talvez nome de um projeto, nome de uma equipe também, para ajudar o agrupamento, como, por exemplo, sei lá, é, venda e, sei lá, DB, por exemplo, que vai ser um resource group associado somente a banco de dados. É possível ali. Eu vou revisar isso e criar, tá? Então aqui só dá o resumo para mim e eu vou criar aqui esse resource group. Como ele é agrupamento lógico, ele é ridiculamente rápido para criar esse resource group, tá? Eu já peguei algumas situações que demoram um pouco para aparecer no portal do Azure, mas quando se utiliza uma CLI ou PowerShell para ver ali no backbone do Azure, ele aparece ali, tá? Então, às vezes acontece isso, né? Eu vou criar aqui agora um SQL Server. Lembrando que isso aqui é um pouco sensitivo, né? Então eu tenho que escolher SQL Servers, tá? Aqui já tem um SQL Server, eu vou criar outro, tá? Repare que aqui automaticamente já preencheu para mim o Study Azure, mas eu quero escolher o 3, eu falei que estava no West, que eu mostrei para vocês, tá bom? Minha subscription é a mesma, não tem o que fazer, então ele vai associar. Então lembra que eu falei, não tem como, não existe possibilidade aqui de eu criar um recurso manual pelo portal ali sem estar associado à subscription e source group. Não faz sentido e nem existe essa possibilidade. Eu vou chamar isso aqui de SQL Server Lab 002, ok? Lembra que ela estava no West aqui, na região do meu Resource Group, por padrão, esse aqui é o padrão da região. Mas imagine que eu quero colocar isso daqui, por exemplo, no Brasil. South America, Brasil South, tá? Ok, eu vou conseguir criar, eu vou mostrar para vocês, tá? Obviamente, por questões óbvias e lógicas, faz sentido criar um padrão de região, tá? Por mais que não tenha essa limitação, tá bom? Então, criei aqui qual que vai ser o tipo de autenticação para esse SQL Server, esse agrupamento, para conectar nos bancos de dados. Eu vou utilizar o Entra, que basicamente é a forma que se gerencia o acesso dentro do Azure, podemos dizer parecido com Active Directory. Ou vamos utilizar também o SQL Authentication e o Entra, ou só quero sobre o SQL Authentication. Para escolher isso depende muito, né, da arquitetura que você já tem configurada aqui no Azure, né? Se você já tem um Entra, faz sentido colocar os dois ali por questão de segurança e assim por diante, tá bom? Então eu não tenho configurado o Entra, nem preciso aqui para isso, eu escolhi então somente SQL Authentication. Aqui é o nome, qual que é o nome do meu login master aqui nesse SQL Server, né? Eu vou chamar de SQL Admin, tá? Vou alterar uma senha, beleza? De novo, né, vai ter as configurações de network, vai falar se quer que eu habilite aqui, que outros, né, permite que recursos do Azure acessem esse servidor. Isso eu não vou explicar muito, mas basicamente por padrão, essa flag fala que qualquer recurso do Azure pode acessar esse SQL Server. O ideal em produtivo é manter no, tá? Não quero entrar muito em detalhe, depois a gente fala sobre isso. Tem aqui a questão de segurança, aqui algumas configurações de TDE e assim por diante. Outras configurações no Microsoft Defender, tá? Não vou entrar muito nisso. E de novo tem a tag. Então imagine que eu queira manter um padrão de venda DB. Legal. Então toda vez que eu procurar tag, eu sei que vai estar associado àquele resource group ou a todos aqueles conjuntos ali de recursos para esse projeto específico, por exemplo. Eu vou recriar e criar, tá bom? Aqui é uma evidência bem clara, acabei de mostrar para vocês que é possível criar, por exemplo, um resource group de uma região diferente e um recurso em outra região, tá? E basicamente isso, tá? Isso aqui, o SQL Server ele também é um recurso, tá? Eu não vou criar um banco de dados que vai demorar, mas seria o mesmo conceito, também podia criar em outra região. Obviamente no banco de dados ele vai herdar do SQL Server, nem dá para mudar. Se eu quero mudar a região, tem que mudar o SQL Server. Mas também tem a questão do Management Group, né? Que eu comentei aqui, a gente falou um pouco sobre isso. Na verdade, escrevi errado. Management Groups, tá bom? Então, por padrão, se eu não me engano, eu lembro de ter criado esse Management Group aqui para teste, tá? Que tá dentro da minha subscription, né? Eu lembro que tinha alterado alguma coisa do tipo, tá? Então, dificilmente o DBA vai fazer isso, mas se eu quisesse atribuir uma permissão full aqui, eu daria uma permissão aqui nesse Management Group, que herdaria na minha subscription, nos resources e nos resource groups também, tá bom? Então, aqui eu consigo fazer várias outras coisas, tá bom? E é isso, pessoal. É importantíssimo entender sobre esses conceitos para poder falar. Lembrando que os próximos vídeos serão um pouco mais práticos, né? Como criar um banco de dados, né?
quais são as configurações recomendadas, a gente vai falar sobre os modelos de compras ali na prática, qual que é o ideal, qual que não é ideal. E fique bem claro isso, caso tenha alguma dúvida, é só expressar a sua dúvida. Abraços!